Olá pessoal, aqui é o Charles Lima, professor de matemática, administrador desse canal. Esse canal que tem muitas variedades e não podia deixar de fora a matemática, que é o meu ramo de trabalho. Então foi combinado aos meus alunos aí da MEDS que eu explicaria algumas questões, faria um vídeo bem detalhado sobre questões que deram alguma dificuldade em sala de aula. Então vamos lá? O perímetro de um triângulo retângulo é igual a 6 metros e as medidas dos lados estão em progressão aritmética. A área desse triângulo é igual a... Ouvimos o enunciado, agora vamos construir o resultado. A questão fala sobre um triângulo retângulo, as letras representam os números desconhecidos, que são os lados desse triângulo. O enunciado diz que os lados estão em uma progressão aritmética. Além de estar em uma progressão aritmética, a soma dos lados é igual a 6. Quando diz que o perímetro vale 6, é a mesma coisa de dizer que o contorno somado é igual a 6. Então, vamos montar a questão aqui de forma bem compreensiva. Primeiramente, entender que por se tratar de uma progressão aritmética, vou organizar aqui 3 tracinhos representando em ordem crescente os 3 lados, as medidas dos 3 lados. E claro, na sequência aqui o terceiro, por obrigação, precisa ser o valor de A, precisa ser a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, para facilitar, e nesse tipo de questão, é normal nós representarmos o termo central. Então, esse termo central, vamos chamar ele de x. A medida x. Essa medida pode ser o B ou o C para nós aqui, tá certo? Mas que fique claro que é o lado ou é o segundo lado maior desse triângulo. Então, uma vez representando o termo central, o termo anterior, vamos chamá-lo de x menos r, sendo r a razão da progressão aritmética. Se o anterior é x menos r, o posterior a ele precisa ser chamado de x mais r. Ficou difícil de entender? Vou colocar uma sequência aqui aleatória que vocês vão entender o que quero dizer ali. Em matemática é comum a gente usar letras para representar o que não temos, os números que não temos. Uma progressão aritmética, ela tem essa ideia. A diferença entre 2 termos em sequência precisa sempre ser a mesma. É o caso aqui, a diferença de 4 para 1 é de 3. De 4 para 7 é de 3 também. E isso caracteriza uma progressão aritmética. A diferença aqui sempre é 3. Então, se nós pensarmos no termo central, que foi aqui representado, o primeiro termo, ele é esse termo central subtraído da razão. Por isso, então, eu fiz, considerando que o termo central é x, o termo anterior precisa ser x menos r, igual aqui, 4 menos 3, 1. Então, aqui, x menos r. O termo que vem depois, x mais r, mesma coisa daqui, mostrando com números, porque talvez fica mais fácil de entender. Eu preciso fazer 4 mais 3 para dar 7. Se eu tenho x, eu preciso fazer x mais a razão para chegar no termo em sequência, ok? Agora que nós representamos a ideia, vamos utilizar uma informação do enunciado,
que é aquela que diz que o perímetro é igual a 6. Somando esse mais esse e mais esse lado, precisa dar 6. Está aí a representação, ok? Bem, agora vamos aí somar os termos semelhantes e de cara já percebemos que o menos R com mais R traz uma vantagem para a gente de poder cancelar, ficando apenas a variável x. Faz essa soma, 3x que é igual a 6. 3x igual a 6, 3 vezes quanto é igual a 6? Esse x representa um número que multiplicado por 3 dá 6, esse número é 2. Na equação a gente segue, fazendo 6 dividido por 3, eu já tinha dito a resposta, mas precisam entender que a ordem é essa, esse número dividido pelo número que multiplica o x. 6 por 3 é igual a 2. E aqui nós conseguimos achar o valor de x. Escrevendo agora o que nós temos. Nós temos aqui o seguinte. Digamos que o valor que essa medida seja a medida x. Digamos que esse seja o menor lado, o lado x menos r. Sabemos quem é o x, esse lado então deve ser chamado de 2 menos r. O maior lado, a hipotenusa, o x mais r, agora vai ser chamado de 2 mais r. 2 mais a razão. Agora vamos fazer o seguinte, utilizar outra informação válida. A primeira informação do enunciado, onde dizia que o perímetro era 6, ela foi utilizada. Por se tratar de um triângulo retângulo, temos o teorema de Pitágoras, que pode ser utilizado nesse caso aqui. O objetivo nosso é calcular a área do triângulo, e para calcular a área é necessário saber de forma exata as medidas, os catetos principalmente. O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos aplicar essa mesma ideia no que nós temos aqui do triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado, 2 mais r ao quadrado, é igual o cateto ao quadrado, o segundo cateto ao quadrado, 2 menos r ao quadrado. Vamos aplicar uma regra do produto notável nessa parte. Quando temos uma soma de dois termos ao quadrado, podemos fazer o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Seguindo a igualdade, 2 ao quadrado é 4. Outro produto notável, a diferença de dois termos ao quadrado, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Seguindo, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2 vezes r, 4r, mais r ao quadrado. 4 mais, que dentro do parênteses, 2 ao quadrado, 4, menos 4r, mais r ao quadrado. Somar os termos semelhantes em cada lado, se possível. Desse lado aqui, nenhum termo semelhante. Vou só repetir.
Essa parte que tem parêntese, como o sinal é positivo, o que antecede o parêntese, podemos desconsiderá-lo, apenas apagá-lo aqui. Se fosse menos, todos os sinais seriam trocados. Soma 4 com 4 dá 8, menos 4r mais r ao quadrado. Em uma equação de lados opostos, termos iguais no sinal e tudo, r ao quadrado positivo, r ao quadrado positivo, um anula o outro, pensando que se a gente colocá-los do mesmo lado, fica r ao quadrado menos r ao quadrado. Organizar os semelhantes, que eu tenho 4r, menos 4r desse lado, vai ter que levar para lá, para o primeiro membro. Posso fazer isso na condição que eu troque a operação. Menos 4r, lá vai ser mais 4r. Agora, desse lado, nós temos 8 e o mais 4 aqui será menos 4. 4r mais 4r, 8r. 8 menos 4 dá 4. O r aqui vale 4 por 8. 4 dividido por 8 é a mesma coisa que meio, 1 meio. Isso em fração. Em número decimal é a mesma coisa de 0,5. Vamos continuar do outro lado. Então, voltando aqui à correção, tínhamos chegado nessa fase aqui do triângulo, entendendo que a hipotenusa valia 2 mais a razão, esse cateto valendo 2 e esse outro cateto valendo 2 menos r. Substituindo a razão, o triângulo fica assim, ó, 2 menos r é 2 menos meio. Isso dá 1,5. O 2 já está resolvido e 2 mais r, 2,5. Lembra que no enunciado dizia que o perímetro era igual a 6? 1,5 mais 2, 3,5. 3,5 mais 2,5, 6. Ok. Como utilizamos o teorema de Pitágoras e respeitamos a questão da progressão aritmética, as medidas estão aí do triângulo que foi colocado no enunciado. Agora, finalizar a questão com o objetivo principal. A questão pediu a área desse triângulo. Essa área ou a área de qualquer triângulo é feita da seguinte maneira: base vezes altura, vou chamar a base de B, que é isso aqui, a altura de H, dividido por 2. Então, vai ficar 2 multiplicado por 1,5 dividido por 2. Como tem 2 no numerador, 2 no denominador, um produto nessa parte aqui, eu posso simplificar o 2 com 2. Ficando como resposta 1,5. E o resultado é exatamente esse aí. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Se essa aula te ajudou, me ajude sendo membro desse canal. Valeu, obrigado e até a próxima.